E se a sua família tivesse ido de férias pro Japão só pra ferrar a vida do seu filho mais novo, que é uma anta e acaba se afogando em um lago? Felizmente o Zé Mané sobrevive, porém os médicos informam que a sua família precisa ficar no Japão por mais algum tempo, até que o garoto melhore. Conforme você vai conversando com seus familiares por chamada de vídeo, você começa a reparar que o caçula tá pirando na batatinha, à medida que ele parece ter sido possuído por uma criatura ancestral do lago. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Bloat, filme lançado no começo de março, que vou resumir, assim economizando 1h20 da sua vida. Além disso, é óbvio que eu vou dar aquelas dicas marotas para enfrentar o que quer que esteja transformando o garoto em um esmigo ambulante. Porém, antes, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que estão maravilhosos e segue a gente no Insta da página do canal e no meu pessoal também, que estão aparecendo aí embaixo. E por favor, joga a sua webcam véia nesse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme começa quando conhecemos a família Reynolds, formada pelo casal Jack e Hannah. A mulher tá parindo o terceiro filho deles, nesse caso uma linda garotinha, que infelizmente tem complicações ao nascer e vai se encontrar com Deus de forma prematura. Para lidar com o luto, Jack tem a ideia de levar a família numa viagem, sendo que ele analisa vários países. Infelizmente o burrão acaba escolhendo o Japão, e não me leve a mal, porque é um país maravilhoso. O problema é que apenas 15% da população japonesa fala o inglês de forma fluente, sendo que vai ser bastante difícil para a família de Jack se comunicar por lá, ainda mais levando em conta que as placas estão todas escritas no idioma local e eles nem usam o mesmo alfabeto que o ocidente. Portanto, derrotar esse filme seria infinitamente mais fácil se a família Reynolds fosse passear em Portugal, onde 27% da população fala inglês e além disso é um país turístico voltado para esse tipo de público. Não bastando isto, opa, a culinária portuguesa é fantástica, desde as bifanas até os sensacionais pastéis de nata. Brincadeiras à parte, salve pra galera de Portugal que assiste o canal. A propósito, se um dia vocês quiserem viajar pra lá, fica ligado pra não pagar caro no dólar. Pra evitar isso, você pode comprar o dólar mais baixo do mercado ou abrir uma conta digital na Nomad, a parceira do canal, que oferece menor IOF de apenas 1,1%, além de menores taxas sobre transações de câmbio. Eles têm sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos e além disso, usando meu cupom EDNERD pra abrir essa conta, você ganha $20 de cashback ao fazer a primeira compra de dólares. Lembrando que a conta da Nomad não cobra anuidade, taxa de abertura e nem de manutenção. O mais legal é que o cartão da Nomad converte os dólares comprados para outras moedas automaticamente e é aceito em mais de 150 países. O link para a Nomad está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. Não esquece, o cupom para economizar e curtir a sua viagem ao máximo é EDNERD. O problema começa ao sabermos que Jack é um militar da OTAN, sendo que as férias dele são canceladas depois que uma base da organização é atacada por meliantes do Oriente Médio, o que o obriga a ficar na Turquia. Como as passagens já estavam compradas e elas foram um pouco mais caras que o preço do café, Jack pede que Hannah vá com os dois filhos, nesse caso Steve e o mais novo, chamado Kyle. Tudo vai bem no começo, até que certo dia, durante uma chamada de vídeo com Hannah, a gente vê Kyle se afogando no lago Kawaguchi, no Japão. Como em qualquer família normal, não existe comunicação por aqui, sendo que Hannah se apavora e desliga a chamada na cara de Jack, deixando o militar sem saber o destino de seu próprio filho. O cara só entende o que está acontecendo ao vasculhar notícias sobre a tragédia na internet, onde o internauta tinha postado um vídeo de Carlo cuspindo uma água catarrenta de cor esverdeada. Enfim, Steve entra em contato com o pai e fala que foi apenas um susto, já que Kyle sobreviveu e está em observação no hospital. A má notícia é que os médicos recomendaram que Kyle fique no Japão por mais uns dias até ele se recuperar 100%. Os Reynolds então se hospedam em uma casa do lago na entrada de Tóquio, porém, algo de errado aí não tá certo, afinal o Carlo tá apresentando um comportamento bastante violento e parece distante dos demais membros da família. Diante disso, Jack e Hannah concordam em mandar Carlo para um psiquiatra que discute a possibilidade do garoto estar passando por um transtorno pós-traumático depois do afogamento. O problema disso é que o médico diz que Carlo não pode entrar em um avião naquelas condições, com risco de desencadear uma nova crise. Infelizmente a terapia não surte muito efeito, pois Carlo tá piorando à medida que a dieta dele fica só à base de pepino, com predileção por aqueles que já estão podres. Que nojo! Certo dia, Jack faz uma chamada de vídeo com os filhos, só pra ver Carlo mordendo o irmão no braço, já que Steve tava tentando ver o sapo que o caçula tava brincando no jardim. O mais estranho é que a câmera capta algo sinistro no evento, pois os olhos de Carlo mudam subitamente e ficam brilhando verde. Hannah então encaminha uma filmagem da sessão de Carlo com o psiquiatra, sendo que mais uma vez Jack percebe que acontece um glitch na câmera, onde ele vê claramente o monstro por trás do rosto
rosto do filho. Essa suspeita de que algo sobrenatural esteja afetando Carl faz com que Jack se inscreva no Dark Threads, um fórum da Deep Web que lida com esses avistamentos capirotescos. Alguns dias depois, durante o aniversário de Carl, a gente descobre que se afogar em um lago japonês não é tão ruim assim, pois o mergulho dá a habilidade de Carl falar japonês, pois ele responde uma mensagem de texto de Jack nesse mesmo idioma. Enfim, Jack compra um drone pro moleque e manda a Amazon entregar na casa onde a família tá hospedada, o que deixa Carl bastante empolgado com o presente. Diante disso, ele sai correndo na direção do lago, obrigando Steve a ir atrás do irmão com o objetivo de prevenir que ele se afogue novamente. Só que Carl deixa o drone cair no lago e logo pula na água para recuperar o presente de aniversário. Enquanto isso, Jack tá assistindo tudo e fica completamente amedrontado quando a cara de Carl se deforma na frente da câmera, ou pelo menos foi isso que eu entendi da cena, já que o orçamento do filme não tá colaborando muito. Ficou ótimo, né? Ficou uma merda. Com todas essas evidências, Jack liga pra Hannah e fala que eles estão perdendo tempo. Porém, a mulher também não parece estar muito bem de saúde, à medida que a danada começa a exagerar cada vez mais no vinho, o que causa uma briga entre o casal. Jack pode até estar há vários dias sem beber, porém se a esposa dele pode, ele também se vê no direito de entornar em um bar, o que faz o militar ir pra Istambul e passar o cartão de crédito sem pudor nenhum. Ao voltar pra base, ele percebe que foi aceito no fórum Dark Threads e assim toma conhecimento de várias aparições do sobrenatural. Em um artigo, Jack descobre que os espíritos usam meio digital para canalizar a energia deles, e é exatamente por isso que são vistos por câmeras, mas não a olho nu. Isso só reforça as suspeitas de Jack sobre a resposta traumática de Carl se tratar na verdade de uma possessão, o que também explicaria a obsessão do garoto por pepino e insetos que cercam o ambiente do garoto. Na manhã seguinte, Hannah liga para Jack desesperada, já que Steve misteriosamente desapareceu da casa. A mulher abestada então vai até a polícia e logo descobre que o filho mais velho estava andando pela floresta perto do lago onde moravam. Jack já prepara a cinta digital para instalar no lombo do filho, porém Steve explica que o motivo dele ter ido até a floresta na verdade era para seguir Kyle, que estava saindo escondido de madrugada. Naquela noite Steve conseguiu filmar tudo, porém fala pro pai que perdeu Kyle de vista e acabou se deparando com outros jovens dinâmicos. No entanto, ele não tem certeza se eram realmente pessoas, pois a aparência dele estava diferente, como se todos ali fossem criaturas macabras. Com precioso na mão, Jack pede que seu amigo Ryan, que também era soldado, vá pro Japão e investigue se Carl realmente tá com tinhoso no corpo. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Não bastando isso, Jack também pede que Steve instale algumas câmeras pela casa, já que Jack quer mostrar pra Hannah que o filho caçula dele está passando por algo muito pior do que apenas estresse. O problema é que Steve fala que isso é uma má ideia, já que a mãe dele tá completamente abalada com a situação, exatamente da mesma forma de quando ela perdeu a filha. Steve fala pro pai que acha que a mãe voltou a tomar pílulas tarja preta pra lidar com o rojão. Nessa hora, Jack deveria simplesmente ter pegado o primeiro avião pro Japão e acompanhado Ryan nessa investigação sobre o sobrenatural. Ele até tenta fazer isso, porém o comandante da base não permite que Jack pegue uma licença do serviço. Mesmo assim, eu iria pro Japão, já que toda a responsabilidade tá em cima do lombo de Steve, apenas um garotinho de uns 13 anos de idade. Também não dá pra contar com Hannah, que tá concorrendo a prêmio de mãe imbecil do ano. Enfim, nesse meio tempo a gente vê Ryan ligando pra Jack de um santuário budista, sendo que ele leva o caso de Carla até um sacerdote, que explica que o garoto tá possuído por um espírito da água chamado Kappa. Essa entidade sempre tá cercada por animais de lagos, como os sapos, além do alimento preferido dele ser o pepino. Embora o Kappa seja conhecido por consumir e matar humanos, não é normal ele possuir pessoas, sendo que até aquele momento, o sacerdote só tem conhecimento de um caso em 2011, quando o filho de outro militar chamado Derek se afogou no mesmo lago que Kyle. Nesse episódio, o pai do moleque foi mandado pra cadeia, pois ele decidiu fazer um churrasco com o próprio filho, acreditando que o garoto estava possuído por Kappa. Por fim, o sacerdote explica que qualquer arma humana é capaz de matar o Kappa, de preferência aquelas movidas a pólvora. Mete a bala nele, mata esse danado! Percebendo que o único que pode ajudá-lo é Derek, Jack acessa o fórum da Deep Web e consegue encontrar um contato que conhecia o caso de 2011. Isso possibilita que Jack faça uma chamada de vídeo para Derek na prisão, sendo que o ex-fuzileiro explica que tentou ajudar o filho de todas as formas, sendo que na ocasião tentou levá-lo para um terapeuta, o que acabou dando em nada. Ele também tentou fazer com que a igreja exorcizasse o garoto, porém o padre do caso não aceitou, falando que
o filho de Derek não estava possuído. Conforme o tempo foi passando, Derek finalmente percebeu que a alma do filho dele tinha sido totalmente consumida pelo Kappa e, diante da verdade, decidiu torrar a rã demoníaca, colocando fogo na própria casa. Como o tribunal militar não acreditou na história de Derek, eles simplesmente chegaram à conclusão de que ele tinha tostado o filho de propósito, sendo que assim o militar ganhou uma passagem só de ida para a prisão perpétua. Por fim, Derek explica para Jack que não existe um jeito de derrotar o Kappa, sugerindo que o cara faça um churrasco com Kyle imediatamente. No entanto, eu tenho algumas teorias que poderiam quebrar a possessão de Kyle. Primeiro, se o Kappa come pepino sem parar, significa que o fato dele estar dentro do corpo do garoto está requerendo uma grande quantidade de energia para a entidade, ou seja, ele precisa se alimentar constantemente. Diante disso, Steve e Hannah deveriam ter parado de alimentar o filho. Seres humanos conseguem ficar entre 8 e 21 dias sem comer. Óbvio que isso varia de acordo com a idade, gênero e outros fatores. No entanto, o objetivo aqui seria matar a entidade de fome, assim possibilitando que o processo de possessão fosse interrompido. Outra ideia seria levar Kyle para um ambiente totalmente oposto de onde os Kappas vivem, nesse caso lagos e lugares com bastante umidade. Portanto, seria interessante viajar com o moleque para algum país árido do Oriente Médio, onde o efeito de desidratação também afetasse o Kappa, obrigando o danado a sair do corpo de Kyle na marra. Dane-se, porque Jack prefere continuar fazendo chamada de vídeo inútil, e é aí que ele se dá conta que o Kappa tá tentando possuir os demais membros da família dele, já que ao conversar com Hannah, ele vê a esposa pirando o cabeção, enquanto ela esmaga uma centopeia na parede do banheiro, e do nada começa a coringar na frente da câmera, apresentando o mesmo efeito de glitch que estava acontecendo com Kyle quando era filmado. Como esse filme é escrito por um semi-analfabeto com tendinite na mão, o roteiro não deixa claro se ela tá agindo assim por ter sido possuída ou se é pelo efeito das pílulas combinado com o álcool, então deixa pra lá. Ninguém se importa. Com esse rojão pra segurar, Jack decide ir pro Japão, porém Ryan fala que ele não pode fazer isso por dois motivos. O primeiro é que ele não conseguiu a permissão do comandante, e o segundo é que um tufão tá se aproximando do Japão, sendo que todos os voos foram cancelados. Ryan então tranquiliza o parceiro, dizendo que ele conseguiu comprar um rifle contrabandeado, que ele vai usar pra entrar na floresta e assim mandar bala no lombo dos Kappa. Como o fuzileiro planeja fazer isso à noite, ele também adquire um óculos de visão noturna e manda o link da transmissão pra Jack acompanhar tudo ao vivo. Sabe qual é a falha desse plano? É que os óculos funcionam com tecnologia digital, algo que sofre interferência toda vez que os Kappa estão por perto. Como Jack sabia disso, ele pelo menos poderia ter falado pro amigo levar outra fonte de luz, de preferência uma que não dependesse de energia elétrica, já que, como a gente bem sabe, lanternas sempre dão pane na presença da capirotagem. Portanto, Ryan poderia ter acendido uma tocha ou levado um lampião à base de querosene para ter visibilidade na floresta, o que permitiria que ele enxergasse as criaturas e as finalizasse sem muita dificuldade. Dane-se, porque conforme Jack assiste a live de Ryan, a gente percebe que o óculos de visão noturna para de funcionar, deixando o fuzileiro completamente perdido na escuridão, o que passa a ser um presente para os Kappa, que atacam Ryan, o finalizando. Por causa disso, Jack ignora as ordens para ficar na Turquia e pega o primeiro voo para Tóquio. Infelizmente, Hannah não tá mais atendendo as ligações de Jack, deixando o cara completamente desesperado. Quando Jack finalmente chega na casa, ele encontra o local em ruínas e a banheira completamente cheia de água e lodo, sendo que Hannah já aparece sem vida, vítima de um animal com garras afiadas. Como Jack sabia que Steve e Kyle estavam na festa de aniversário do vizinho, ele aproveita para tomar medidas drásticas e coloca fogo na casa, só que eu não entendi exatamente o porquê, já que ele não tinha visto nenhum Kappa lá dentro. Por quê? Por quê? Por quê? Enfim, Jack volta pro carro e liga o Wi-Fi, e é aí que ele recebe uma mensagem de Steve dizendo que Kyle tinha desistido de ir na festa e tava em casa. Nesse exato momento, a gente vê uma das câmeras da casa filmando o Kappa em toda a sua glória, o que só mostra a falta de orçamento desse pedaço de cocô flutuante, já que o design da criatura é muito ruim e só aparece por uns 3 segundos. Jack então fica desesperado e corre pra dentro da casa novamente chamando o Kyle. Mas peraí, cara, a intenção não era colocar fogo na criatura? Por que raios você vai salvar o seu filho sendo que a parada tá dentro dele? O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. Dane-se, porque o filme termina com o noticiário que coloca a culpa do incêndio em Jack. Assim como Derek, a gente assiste o militar sendo julgado no tribunal, onde Kyle e Steve participam dos depoimentos falando que Jack é o melhor pai do mundo e que jamais faria algo para colocá-los em perigo. O testemunho eventualmente inocenta o cara, porém se você acha que a história acaba com um final feliz, pode tirar o Kappa do lago, já que a câmera que tá filmando o Kyle dá outro glitch, demonstrando que o garoto ainda tá possuído pela entidade. Bloat teve péssimas avaliações da crítica
e público, sendo que eles têm toda a razão, já que o filminho sem vergonha na cara. A trama não assusta, além de ser bem enrolada pra chegar na clássica 1h20 de duração. Esse estilo de câmera também não me agrada nem um pouco, sendo até pior que os filmes de found footage, já que o tanto de informação na tela só serve pra confundir quem tá assistindo. Alguns pontos do enredo também são totalmente escanteados, como o motivo do capa ter se alojado no garoto, o porquê das crianças estarem se encontrando na floresta e como a criatura sabia escrever em japonês, já que eu tenho certeza que ela não foi pra escola. Enfim, Bloat não passa de um pedaço de estrume de sapo mole, e pro qual eu dou uma nota 2,5. Como o filme não estreou no cinema, não teve bilheteria, sendo que o orçamento também não foi revelado. Galera, se vocês curtem filmes nesse estilo, faça um favor pra sua vida e dá uma olhada na nossa playlist Found Footage, que tem filmes bem mais legais que esse aqui. Além disso, sigam a gente nas redes sociais pra dar aquela força e ficar por dentro das notícias do cinema. Por fim, considere fazer parte do nosso clube seleto de membros, onde você pode sugerir o filme que você quer ver sendo derrotado aqui no canal, ganha seus e figurinhas pra pôr nos comentários, assiste os vídeos sem anúncios e até mesmo às vezes consegue vê-los de forma antecipada. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos em Bloat foi de 3, sendo que o troféu presunto de ouro vai pra Hannah. Galera, não esquece de jogar o pepino nesse like. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!